Bom dia a todos. Uma grande alegria estar aqui com vocês mais uma vez, nesta casa, e com um tema tão importante. Eu já tenho falado aqui sobre esse tema em várias casas que eu visito também. É onde eu encontro inspiração, depois, para realizar toda essa obra, onde também eu consigo me encontrar com aquela consciência de dever cumprido. O Espiritismo oferece um vasto campo de informações e de conhecimento para nós, e nós já sabemos que tem determinados palestrantes que ele tem seu foco direcionado a determinadas áreas do conhecimento. E nesse tema, onde é tratado a questão espiritual dos jovens, da família, né? E para o melhor aproveitamento dessa oportunidade reencarnatória, é onde eu consigo me inspirar melhor, né? Consigo desenvolver melhor as minhas atividades dentro do movimento espírita. Então eu já falei aqui sobre o alcoolismo em outra ocasião, mas é um tema muito fértil, tá? E ao mesmo tempo a gente percebe que ele esclarece, e na mesma proporção que ele esclarece, ele incomoda também, né? Por isso que buscamos sempre a inspiração dos nossos benfeitores espirituais, nas bênçãos de Jesus, para que nesta noite nós possamos sair daqui um pouco mais inteirado desse tema, porque ele faz parte do cotidiano da nossa vida, dentro de casa, na sociedade. É muito difícil, pouco improvável, que iremos encontrar alguém que não tenha vivido ou que não esteja vivendo essa experiência do álcool, né? De uma forma que infelicita, que traz preocupações, que traz transtornos. Eu gostaria de falar para vocês aqui um trechinho do Evangelho que fala justamente isso, né? Ide e pregai. É a missão dos espíritas, tá? E a missão dos espíritas de pregar não é somente aquela dos palestrantes e dos oradores. Todos nós que nos identificamos com a doutrina, nós temos esse compromisso também de levar essa mensagem, né? No círculo familiar, na hora do almoço. Hoje é o domingo da Páscoa, né? Poderia aqui estar falando sobre o pensamento espírita, sobre a Páscoa, como que ela é, mas aquilo que nos traz realmente essa sensação de dever é quando falamos aquilo que, a informação que os frequentadores da casa espírita precisam estar a par. E na missão dos espíritos, aqui no Evangelho segundo os Espiritismo, diz o seguinte: ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas futilidades, à sua pregação. Ide e pregai. Os espíritos elevados estão convosco. Aí diz assim: falareis certamente a pessoas que não quererão escutar a palavra de Deus, porque essa palavra os convida incessantemente ao sacrifício. E às vezes, quando eu falo esse tema, sim, eu tenho falado em muitas casas espíritas sobre o alcoolismo, e é esse desafio do espírita, é conviver de uma forma saudável com esse produto, né, que está aí à venda. O álcool é uma droga lícita, né, e que está na nossa mesa. E a nossa força espiritual é que determina o uso ou o abuso dessa substância. O que a gente percebe para muitas pessoas que hoje estão sofrendo as consequências do álcool
é que elas começaram o uso sem pensar no abuso, né? De uma forma descontraída, né? De uma forma controlada, supostamente, né? Mas quando se dá conta, porque o álcool tem um poder de tocar, de sensibilizar a área principal do cérebro responsável pela sensação do bem-estar. Às vezes ele vai e toca onde a nossa fé não consegue atingir, porque a fé ela traz a esperança, ela traz o propósito da renovação, mas ela não resolve os nossos problemas de imediato. A fé nos inspira o pensamento para o futuro. Para quem não acredita na vida após a morte, para aqueles que creem que a vida se encerra no túmulo, né? Ele precisa ter mais pressa para isso. Mas para nós que acreditamos na imortalidade da alma, e que tudo que nós conquistamos agora serve para a nossa vida eterna e infinita, né? A fé, ela nos dá essa esperança, mas não, a gente quer os recursos imediatos, né? Então eu tenho andado por aí e visto muitas aberrações mesmo, quando a humanidade, né, não conseguindo desacelerar o uso contínuo do álcool, ela está fazendo isso como se fosse a panaceia, né? O que é a panaceia? É a medicação que vai resolver todos os males da humanidade, né? Mas não pensa no pós, no depois. Eu já tenho conversado com pessoas que hoje são moradores de rua, vivem no relento, na chuva, no sol, nas tempestades, sem banho, né? Sem roupa, mas tiveram famílias, tiveram um lar, né? E não soube ter esse controle. Nós aqui na Terra, espíritos encarnados, nós temos uma tendência muito certa, assim, não digo certa, mas uma tendência muito propícia a derrapar, não é, Meire? Para subir um degrau, às vezes exige de nós um esforço enorme, né? Tem que erguer a perna, subir devagarinho, depois subir a outra. Já viram pessoas assim? Não é? Mas para cair basta tombar para trás, né? A velocidade que se desce uma escada não é a mesma que se sobe, porque subir exige sacrifício, exige suor, exige renúncia, dos quais a gente dá o nome de sofrimento, não é assim? Então eu já falei esse tema aqui, enquanto o gongo não soar das horas e dos minutos, eu vou falar para vocês aqui. Essa semana eu fiquei muito chocado, uns 15 dias atrás, eu conversando com uma jovem de 17 anos, e ela disse assim: eu não consigo mais ficar sem beber. É triste isso, não é? Para nós que somos velhos, já adultos, né? E temos o controle sobre isso. E temos até o controle de não precisar mais da bebida para satisfazer os nossos desejos, né? E ela disse: eu não consigo mais. E quando eu tinha 16 anos, eu fui internada em coma alcoólico. Então isso choca, né? E a gente vê nas festas o consumo do álcool sendo assim tratado de uma forma normal. E é onde a coisa pega, né? Quando tudo é normal. Então nós vamos passar aqui alguns slides para vocês, para a gente refletir. Alguns, se alguém lembrar dessa palestra, vai saber que já foi falado, mas só para recordar, mas tem coisa nova também, né? A regra geral e exceção é quando a gente fala de um tema desse com um público pequeno ou com um público grande, né?
mas vai encontrar na plateia ou nas plateias, nos palcos da vida aí, como diz os poetas, alguém que se identifica com o tema, mas sabe que não é mais vítima disso, tem controle, não só por si próprio, como pelos seus filhos, pela sua família, né? Então, a exceção se dá neste caso, quando esse tema não nos atinge mais, tá? Não, eu não tenho esse problema na minha família, a gente já controlou isso, né? A gente não precisa do álcool para se divertir. Eu falo isso nas festas familiares, não precisa do álcool para se divertir. Nós temos dentro de nós o dom divino de despertar essa felicidade, a satisfação íntima. Não precisa nada externo que venha provocar uma reação que vai ser temporária, sendo que a fé nos traz uma esperança mais promissora, mais futura, né? Também. E assim, há um conflito íntimo. Eu já estou falando entre amigos, eu posso tratar isso como se estivesse falando para a minha família, né? Então imagina uma festa familiar, onde o consumo do álcool é a principal fonte de inspiração, né? É o principal consumo. E eu venho dizendo, e faço festas na minha casa, convido a família, né? Aí sempre tem aquele que pergunta: mas você não bebe? Eu posso levar álcool? Eu posso levar bebida? Não é uma situação conflitante essa? Se você disser não para a pessoa, ela vai, o chamado melindre, né? Ela não vai, né? Aí eu digo assim: pode levar, mesmo contra a minha vontade, pode levar, mas hoje não levam mais. Eu não estou falando isso para dizer eu como exemplo, jamais, mas a gente tem que passar as experiências que funcionam, não é, Meire? Que dá certo. Então a única experiência que eu sei que dá certo é o que acontece na minha casa, onde nós conseguimos eliminar 100% o uso do álcool, né? Às vezes 99%, porque sempre tem uns desavisados que acaba levando, né, Jair? Sempre tem uns que acaba levando, mas aqueles que levavam não levam mais, e vão, se divertem, curtem, comem, cantam, que a gente canta em casa, eu não canto nada, eu até para bater palma eu sou desafinado, mas meus filhos tocam instrumento, tocam viola, violão, meu irmão canta, então faz aquela roda de música, sem uma gota de álcool, né? Aí a pessoa fala: eu não preciso mais, eu não consigo mais viver sem isso. Então, mas regra geral não, regra geral o álcool está dominando geralmente em toda, né? Tanto é que as empresas, elas estão aumentando o consumo através do aumento, né? Das ofertas. Hoje tem de 250 ml, não tem assim? Tem pequenininha, tem médio, tem grande, tem litro, né? Quer dizer, tem para todos os gostos. Mas regra geral não, o pessoal não está atento a isso e não estão percebendo que o mundo está evoluindo, apesar das notícias que vemos na televisão. A gente precisa ir em busca de informações que a televisão não sabe dar, porque ligar a televisão hoje parece que representa o fim dos tempos, né? O final do mundo. Mas para quem já leu e não estudou minuciosamente, ou de uma forma poética até, o capítulo 3 do Evangelho, há muitas moradas na casa do Pai, ali, quando fala do mundo regenerador, que pede para que nós saiamos para o quintal da nossa casa e olhamos essa abóbada celeste, azul, e contemplarmos uns mundos infinitos, e crer que lá existem mundos inferiores ao nosso, mas existem os superiores também, do qual nós estamos caminhando,
E assim que a terra adentrar, e eu não sei dizer nenhuma data sobre isso, não consigo nem imaginar, mas eu sei que ela vai chegar nesse mundo regenerador, é onde a única coisa que vai nos mover é a esperança de que a fé nos renova, e que nada externo pode interferir nas nossas decisões, né? Leiam esse capítulo 3, leiam os mundos regeneradores, que interessante que é. Então é isso, a sociedade está pintando as paredes, as geladeiras, né, sem saber que as crianças estão observando, né? Estamos formando aí os futuros consumidores do álcool, quando a criança vê tudo e acaba acreditando que a vida é aquilo que os pais transmitem para ela, né? Para elas. Em Romanos, no capítulo 12, versículo 12, né? Capítulo 12, versículo 2, que diz assim, ó: e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso, não se conformar. Eu não consigo mais ver uma pessoa de 17 anos falar que aos 16 anos entrou em coma alcoólico e que não consegue viver mais sem o álcool, ver em festas onde há crianças e achar que isso é normal. Eu não tenho mais o direito de me conformar com isso, e saber que eu tenho diante das mãos a doutrina espírita, e me dá, de uma forma muito limitada, eu acredito, o dom de falar em público, né? Eu sempre digo, ainda 30 anos que eu faço palestra e eu não aprendi a fazer palestra ainda, né? E as pessoas percebem até pelos erros do meu português ruim, né? Como diz o Roberto na sua música. Mas aqui, eu estou no Kardec, estou em outras casas, estou em outras cidades, né? E a gente precisa passar essa informação, tá? Que existe vida além do álcool. Existe vida além do álcool, né? E vida prazerosa. E essa é a informação que a gente precisa passar, tá? Então faz parte da campanha Juventude Sem o Álcool, e evitar o primeiro gole. Aqui tem uma imagem que nos remete ao pensamento da reencarnação, né? Evitar o primeiro gole justamente por isso, né? Em que condições desencarna hoje um dependente alcoólico? Quanto tempo ele precisa passar no plano espiritual para poder retornar novamente e recomeçar sua vida? Aí ele chega aqui na Terra e ele toma o primeiro gole. O que vai acontecer? Parece que é a lembrança de um sonho que a gente teve, ou de um pesadelo, né? Vem tudo à tona novamente. O primeiro gole faz despertar o gigante que estava adormecido, né? Alcoolismo e vidas passadas, talvez a imagem não dê para refletir direito, mas é um abismo, né? Um relógio contando o tempo. E quando a gente tem a aptidão para isso, o prazer para isso, a ponto de se tornar dependente, é porque a gente caiu de algum abismo lá atrás, né? Essa analogia que eu fiz da escada é isso, a evolução nos remete para o alto, mas se a gente quiser, a gente pode cair também, a escolha é nossa, né? Inclusive nesse mundo regenerador que diz no Evangelho, mesmo estando lá o espírito já liberto de muitas problemáticas existenciais que ele traz, né, ainda é suscetível de queda para espíritos que estão numa condição
muito favorável à nossa. E como diz no Evangelho, nesse mundo, esses espíritos, eles sentem a aurora da felicidade, né? Então, quando a gente consegue conter aqui um impulso, né, negativo, um vício, a gente está sentindo a aurora da regeneração. Está entendendo? Interessante isso, né? É a manifestação do amor nessa hora, porque a gente acredita que o amor só é manifestado no momento em que ele é praticado. Mas existe amor até no desamor. O amor é tão grande, a sua grandeza é tamanha, que ele consegue se manifestar até no desamor. E em que momento o amor se manifesta no desamor? Quando a gente se cala diante de uma ofensa. Tá? Eu não vou conseguir amar aquele ofensor, aquela pessoa que me agrediu, que me ofendeu, com toda a minha alma, com todo o meu coração. Não vou conseguir amar. Mas pelo fato de não amar, não significa que não estou amando. Mas o fato de eu calar diante de uma ofensa, não revidar, compreender, é a manifestação do amor nesse momento também. Tá? Diante do silêncio, do não revidar, né? Então, essa questão do amor, a gente precisa saber que ele pode ser usado em qualquer momento. Então, essa situação aqui dos espíritos que se entregam ao consumo do álcool, eles na verdade estão revivendo uma dependência que já foi queda no passado. Tá? Beber na adolescência nem sempre é um começo, e sim o recomeço de um vício que estava adormecido. Álcool é uma droga lícita, porta de entrada e de retorno para todas as drogas ilícitas. É essa bebida aqui que eu queria chamar a atenção para vocês, tá? Aparentemente inofensiva, né? Tão inofensivas que convence pela cor, né? Porque os estrategistas do marketing, ele tem essa função, né? De criar uma imagem para te agradar, não é, Meire? Você comprou essa bolsa por quê? Você gostou dela, não é? Se você tivesse achado horrível, você teria comprado? Não. Não chama atenção. Então, a primeira coisa que eles passam aqui é uma aparência inofensiva, né? Com os sabores, para disfarçar o que está por trás disso. E uma garrafinha dessa tem o teor de uma cerveja, uma garrafa de cerveja, né? Eu converso com donos de bares, a juventude que consome isso, até porque os adultos estão em busca de teor alcoólico maior, né? Maior para despertar. E os pais compram para os filhos, né? Eu faço sempre essa ligação, né? Quando meu filho e minha filha eram pequenos, crianças, eu dei a eles uma bicicleta de 3 rodinhas, né? E ficava 2, uma de cada lado, para garantir o equilíbrio deles. Quer dizer, eles começaram a andar de bicicleta, numa bicicleta de 3 rodinhas. Depois eu tirei, e eles andaram sozinhos. Isso é a mesma coisa, né? Como se estivesse preparando a criança para um teor alcoólico mais forte, tá? Então ele é uma mistura de álcool, de refrigerante, né? Chama bebida ice, porque ela tem que ser servida gelada, né? E ele diminui a sensação, do teor alcoólico, mas não o impacto. O impacto é igual. Beber quente e beber gelada, o impacto é igual. Só que quando ela recebe essa refrigeração, o impacto dá a sensação de diminuir, mas não diminui.
é uma armadilha, uma ratoeira, né? Então, quanto mais cedo o adolescente entrar em contato com as drogas lícitas, maior será a probabilidade dele alcançar as drogas ilícitas. E é o consentimento. É o consentimento. Essa semana eu tive também uma experiência que é muito triste, né? Eu estava no centro da cidade, e como eu não sei o nome de ninguém, eu posso falar, mas eu presenciei uma situação em que tinha 4 jovens adolescentes, entre 15 e 17 anos, mas eram todos menores de idade, e uma mãe deles que estavam ali, e eles estavam no lugar, eles tinham, pelo teor da conversa, eles estavam falando assim animadamente, empolgadamente, num entusiasmo contagiante, né? Eu estava do lado, e como eu estava sozinho, comecei a prestar atenção na conversa. Eles tinham saído da onde? Eles tinham saído de uma audiência do fórum, onde eles estavam dando explicações lá, não sei como é que funciona isso, quem é da área da justiça deve saber, mas deve ser que tem que comparecer, né, Meire, diante do juiz, é assim que funciona, né? Tem que ir lá explicar para o juiz, e a mãe estava junto, porque é a mãe que responde por ser menores, né? É a mãe que responde pela atitude dos filhos. Os meninos falando abertamente sobre o tráfico, do qual eles estão inseridos. E a mãe do lado, participando da conversa, como se estivesse falando do jogo do Corinthians e Palmeiras hoje. Por sinal, foi um jogo assim, ganhamos, né, Jair? Eu não ia falar, mas não resistia a sua interferência, né? Mas é triste, né, Meire? Quando você vê... É triste quando você vê que a mãe não vê, quando você enxerga o que a mãe não enxerga, né? E para onde está caminhando a nossa juventude, tá? Mas vamos lá. Essa mãe, com certeza, não fez um diagnóstico precoce, né? Como está aqui, para fazer essa prevenção, a única esperança. Tem um ponto que tem que ser debatido e que tem que ser analisado, é que quando eu não consigo me libertar de um vício, quando eu não consigo, dificilmente eu vou impedir que alguém que faça parte do meu cotidiano não seja contaminado por ele também, tá? Vou dar um exemplo. Essa pesquisa não foi feita no Brasil, tá? Existe um impedimento aqui pelos grandes fabricantes de bebida alcoólica, que não permite que essas informações talvez cheguem até nós. Tanto é que a última pesquisa mesmo sobre o efeito do álcool, e que trouxe um mapeamento do consumo de álcool no Brasil, foi feita em 2012, onde apontou que o Brasil não é o país que mais se consome álcool no mundo, mas é o que mais cresceu o consumo nos últimos 5 anos, tá? E está entre os jovens o aumento desse consumo. Então, o motivo desse tema eu já falei aqui, mas vale a pena repetir, né? É a história de um jovem que, numa disputa numa universidade, né, após essa disputa, consistia em quem conseguisse tomar mais doses de álcool, e ele consumiu 30 doses de vodka, e entrou em coma alcoólico, foi socorrido, mas desencarnou, né? Morreu, 23 anos. E eu fui a fundo nessa pesquisa e descobri que 30 doses de álcool representam 1,5 litro de vodka, 1,5 litro, tá?
E 1,5 litro de vodka no organismo é o mesmo que tomar 600 ml de álcool puro. Tomou álcool puro. Então todo o organismo entrou aí num processo, né, de um tsunami orgânico, né, para poder eliminar o conteúdo desse álcool, tá? Então o custo do cuidado é sempre menor que o custo do reparo. Reparar custa caro. Custa caro. Às vezes exige o consumo de toda a economia que se fez durante a vida, né? Por isso que a gente sempre recomenda, isso quem fala é o Divaldo Pereira Franco, recomenda aos pais ganhar menos dinheiro, mas ficar mais tempo com os filhos, né? Justamente para evitar isso, né? Para evitar que esse dinheiro acumulado seja gasto, né, para recuperar o filho em consequência do tempo que não foi dedicado a ele. Então é preferível ter menos dinheiro e mais filho do que menos filho e mais dinheiro, né? Mais cedo é melhor que mais tarde. Então as pesquisas, o CISA é o Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, o SENAD é a Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, a Unifesp é a universidade, essa universidade é no Brasil a que mais pesquisa sobre drogas e álcool, né? A Unifesp, tanto é que existe lá teses de doutorado, de mestrado, entrar no site só focado nisso, né? A Universidade Federal do Paraná também, ela tem um trabalho muito intenso, que é o chamado Núcleo de Análise do Comportamento, né? Eles fazem pesquisas analisando o comportamento humano e busca as causas, desvios sociais, violência, agressividade, né? Porque a gente vê toda essa violência na televisão e pensa na violência em si, mas não pensa na origem dela. E às vezes está dentro de casa, sutilmente manifestada num desprezo, né, numa falta de diálogo, e que vai crescendo, né, e toma proporção às vezes onde a gente perde o controle. Muitas mães desistem do filho, né, porque pensa numa ação, numa atitude, quando a coisa já está mais profundamente enraizada, né? E a gente percebe que falta conhecimento para isso, porque esqueceu, porque o termo certo é esquecer mesmo, porque ao reencarnar os espíritos, em todas as condições que ele vai enfrentar na Terra, é passado para ele aquilo que é preciso ser feito, né? Então o esquecimento do passado nos faz não recordar as experiências ruins, mas às vezes a gente esquece um pouco também daquilo que nos é passado como compromisso, né? Até aos 6 anos, não sei como que é a vida de vocês aqui, familiar, se tem netos, sobrinhos, né? Tem uma moça bem jovem ali. Nós temos que pensar em neto agora, não é só em neto, né? Para frente. Filho já só na próxima, né, Dejair? E levar essa informação. Eu faço isso e tenho isso como um dever quando eu vejo uma mulher grávida ou com um bebezinho, né, sua netinha, né? Você tem uma netinha novinha, 1 ano e pouco, né? Até aos 6 anos, faça tudo, né? Até aos 6 anos. Ali, o Emmanuel, no Consolador, chama isso de período fértil para a assimilação dos princípios educativos, né? Quando você cuida da semente desde o início, a fruta vem melhor,
né? Eu participei de um curso, de um seminário sobre educação, evangelização infantil, feito pela Marlete e o Lucas. E lá é legal essa dinâmica. Se um dia vocês tiverem essa experiência, façam ela. Nesse seminário, que foi feito no Centro Espírita Maria de Nazaré, ali no Solo Sagrado, então nós estávamos ali participando do curso, e na hora do intervalo, que é a hora da alimentação ali, né? Na hora do intervalo, tinha um prato com maçã cortada, tudo em pedacinho, né? E eu percebi nessas maçãs algo que me chamou a atenção. Elas não foram nem descascadas e nem retiradas a semente. Aí todo mundo comeu. Quer dizer, a maçã se come. O que se faz com a semente? O que se faz com a semente da maçã, amigo? Joga fora, né? Aí todo mundo jogou a semente fora. Aí, de hora que recomeçou o seminário, a Marlete falou assim: vocês comeram bem e tal, sim, tudo bem. Aí ela fez assim: imagina se houver uma catástrofe mundial e acabar toda a alimentação da terra, toda a fonte alimentícia do homem acabar, e ficar somente maçã para comer. Ou você come maçã, ou você morre de fome. Não tem outra fonte de alimento que não seja maçã. Aí ela perguntou: o que vocês fizeram com a semente? Jogamos fora, né? Quer dizer, o que vai ser das futuras maçãs se não cuidarmos da semente? O que vai ser do futuro da humanidade se não cuidarmos da semente, que é a infância? Achei isso fantástico, porque a humanidade não teve esse despertar ainda, essa consciência disso, né? A criança continua sendo ainda apenas um ser que dá trabalho, né? Mas vamos prosseguir aqui. Então a gente pede para não desistir, porque desistir de um filho talvez seja desistir da própria oportunidade reencarnatória. Então é isso: 10% dos jovens, dos alcoólatras no mundo ou no Brasil, são jovens, tá? É uma média de 3,5 milhões de pessoas, a ponto de a Organização Mundial de Saúde, porque durante muitos anos ou muitos séculos foi assim, alcoólatra era somente aquela pessoa que estava caída na sarjeta. Lembra disso? Ele é um alcoólatra. Hoje não. A Organização Mundial de Saúde, ela coloca dentro do campo do alcoolismo toda pessoa que não consegue mais ficar sem a bebida. Não consegue mais. Ela tem que beber pelo menos uma cervejinha por dia ou por semana, né? Ela criou essa dependência. Então o alcoólatra é aquele que não consegue mais ficar sem. Aqui está dizendo que subiu para 7 anos, né? O tempo que os pais descobriam para saber que seus filhos eram usuários de drogas ou de bebida alcoólica. Aqui o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, tem uma equipe de pediatras que cuidam dos jovens, né, dos adolescentes que chegam, e é relatado no hospital o caso de um menino de 10 anos que chegou em coma alcoólico, tá? Síndrome alcoólica fetal. As grávidas, né, tem que tomar um cuidado. Mudando sozinho aqui o que está acontecendo. Aqui, síndrome alcoólica fetal, chamado de adictus, né? Que é o feto, o bebê, forçosamente tendo que tomar essa substância, né? Então funciona assim, para a gente olhar aqui.
é o processo, né? Ele é consumido, ele é ingerido pela gestante, ele entra na corrente sanguínea em poucos segundos, né? 1 hora depois ele vai atingir o líquido amniótico, tá? E corre sérios riscos de microcefalia e outros distúrbios aí, que são muitos, que antes eram atribuídos ao acaso, né? As pesquisas científicas apontam que certos distúrbios ou deficiências que a criança nasce foi devido ao consumo de álcool, né? Então são aí retardo mental, atraso no desenvolvimento, né? Neuropsicomotor, a disfunção motora, déficit de atenção, hiperatividade e uma série de coisas, né? Que eles conseguiram diagnosticar hoje essas doenças atribuídas ao consumo de álcool no período de gestação, que é chamado então síndrome alcoólica fetal, né? E a criança, literalmente, ela começa a beber, o espírito, né? Começa a beber no ventre materno. É lá que ele começa a beber. Porque o feto não vai beber o álcool, mas ele vai exalar toda aquela... há processos do organismo, né? Que faz com que isso, de alguma maneira, atinja a criança. Então ele vai sentir o cheiro, né, disso, aí faz facilmente despertar a lembrança do passado, né? E às vezes os pais perguntam, né, onde foi que você começou a beber? E dou um doce para quem acertar aonde. Começou a beber dentro da barriga, né, da mãe, tá? Então é aqui onde aponta que 46% das crianças, dos jovens, começam a beber em casa, tá? E a bebida alcoólica, ela provoca isso no indivíduo, né? São as 3 fases do álcool, que é a atração, né? A atração, é atraído, é o fervor, é a festa, é a comemoração, tá? Reduziria em 90% o número de acidentes e mortes no trânsito, porque já estamos próximo de 40 mil pessoas que morrem por ano no Brasil, vítima de trânsito, do álcool, né? Muita gente morrendo, desencarnando precocemente. Então reduziria 90%. Eu estou sendo bem otimista aí, é claro, se as pessoas falassem assim: não, eu não posso beber, porque depois eu vou dirigir, não posso beber, né? É incompatível o álcool com o volante, tá? Mas a atração é maior, a diversão é maior, porque a gente sempre acredita que não vai acontecer com a gente, por mais que o álcool interfira na minha coordenação motora, no meu equilíbrio, eu acho que eu vou pegar o carro e vou conseguir dirigir até o outro lado, né? Recentemente eu tive a triste experiência de ver a morte de um amigo nosso, confrade, né, que desencarnou em frente à casa espírita, atropelado por uma pessoa que não era assassino, não era. Uma pessoa que foi num bar, bebeu até não aguentar mais, pegou o carro em alta velocidade, atropelou esse nosso amigo e morreu, desencarnou, né? E fica agora arrastando para o resto da vida o peso disso, né? Então é a atração. Primeiro ele atrai, porque ninguém pensa nas consequências, pensa no momento, né? Depois ele distrai e depois ele destrói, tá? Para encerrar a minha fala aqui, eu vou voltar nesse slide inicial, tá? Por aqui vai ser melhor. Esse aqui. É isso, gente. Nós temos esse compromisso com a doutrina. As coisas estão acontecendo
mas a gente não precisa se conformar com isso, não tem esse direito de se conformar com isso, mas a renovação será pela minha mente, como está aqui: não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis, já agora aqui, de imediato, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Com tudo isso que a doutrina espírita nos ensina e nos coloca como princípio de vida, com certeza eu, o Dejair, a Meire e todos nós aqui, pode ter certeza de uma coisa: a Terra, o planeta Terra, nós não vamos conseguir mudar o mundo com o nosso pensamento e com as nossas atitudes. A gente não vai conseguir mudar a Terra, a partir do que eu fiz, o mundo se transformou, porque nem Jesus conseguiu, Até hoje a humanidade está guerreando, e ele falou de amor há 2000 anos atrás. Quer dizer, a gente não vai conseguir lograr uma intenção que Jesus não conseguiu também. Então eu não vou conseguir mudar o mundo com as minhas atitudes, mas uma coisa eu posso fazer: eu posso mostrar para as pessoas e para o mundo que pela minha atitude, pelo meu jeito de pensar, pelo meu jeito de levar a vida, é possível viver uma vida mais feliz e mais saudável. A gente não precisa estar aí fazendo parte desse mundo todo. Que Jesus seja sempre o mestre em nossas vidas. Muito obrigado.